Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 309 a 312 da mensagem A Era da Igreja de Laodiceia. Leitura bíblica, Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Como havíamos visto, esta era da igreja de Laodiceia alega ser rica. Ela se jactancia, ela se vangloria de ser rica em bens materiais. E aqui na Bíblia se encontra como ela dizendo, rica sou, mas ela também diz, e estou enriquecido. Rico sou e estou enriquecido. O irmão Brana diz que rico sou se refere à alegação de ela ser rica em bens materiais. Mas estou enriquecido, o irmão Brana diz que significa que ela alega também ter riquezas espirituais. Ela não só alega ser rica materialmente, mas ela também alega ser rica espiritualmente. Ela alega ter riquezas espirituais. Mas o irmão Brana diz que se ela fosse rica espiritualmente, sua influência seria sentida na vida da comunidade. Mas não é isto que acontece. O irmão Brana diz que nesta era, onde ela alega ser rica espiritualmente, há jogos de azar, há vícios, há homens trocando de mulheres, prostituição. E o irmão Brana também diz que nesta era em que a igreja alega ser rica espiritualmente, os manicômios estão cada vez mais lotados de pessoas, mais pessoas com problemas psiquiátricos. E quando o irmão Brana fala dessas coisas, ele está falando da igreja, não apenas do mundo fazendo essas coisas, mas ele está falando daqueles que se dizem ser a igreja. Esta era alega ser rica nas coisas de Deus, rica espiritualmente, mas as suas mulheres, elas vestem shorts, calças, andam pintadas como Jezabel, que foi a única mulher na Bíblia que se pintou e foi comida por cachorros. Também ela anda por aí em traje desonesto. Suas mulheres, as mulheres ditas cristãs desta era de Laodiceia, andam em traje desonesto. Quando a Bíblia diz que a mulher cristã deveria se vestir com pudor e com honestidade, porém elas se vestem como o mundo, mesmo se dizendo cristãs. As mulheres desta era têm cortado seus cabelos quando a Bíblia diz que o cabelo foi lhe dado em lugar de véu. É o mandamento da Bíblia que ela use o seu cabelo crescido, porém ela tem cortado o seu cabelo e o irmão Brana diz que isto significa que ela tem negado a liderança do marido. E é isto que ela tem feito. Elas conseguiram o direito de voto, elas tomaram os empregos de homens, elas deixaram de ser femininas. O irmão Brana diz que elas devem se arrepender e voltar a Deus. Mas não apenas a liderança do homem ela deixou no lado natural, mas também ela invadiu os púlpitos. As mulheres desta era de Laodiceia invadiram os púlpitos, tomaram os ofícios sacerdotais quando a Bíblia não lhes permite. Paulo diz que a mulher deveria ficar calada na igreja, e que não era permitido a mulher ensinar, porque Eva foi enganada, mas não Adão, e Eva sendo enganada caiu em transgressão. Isto é o que a Bíblia manda. E Paulo ainda falando sobre mulheres pregarem, ele diz, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos de Deus. Ele está dizendo, se você se diz ser espiritual, reconheça os mandamentos que tenho dado, e um deles é que a mulher não deve pregar. Porém, esta era de Laodiceia diz ser espiritual,
de ser rica nas coisas espirituais, mas têm pisado na palavra. A palavra não lhes permite pregar, pois mesmo assim elas têm tomado esses ofícios. Ela alega ser rica espiritualmente, ela alega que de nada tem falta, ela alega que não precisa de nada, que está satisfeita. O irmão Brana diz, quando alguém diz de nada tem falta, poderia muito bem estar dizendo, eu tenho tudo, ou poderia estar dizendo, eu não quero mais, pois agora eu estou satisfeito. Ela não quer mais nada, ela está hastiada, ela está cheia, e é isso que cada denominação nesta era tem feito. O irmão Brana diz, cada denominação está alegando que tem toda a revelação e o poder e a verdade. Os batistas, os metodistas, os pentecostais, os crentes da mensagem, têm alegado que tem toda a revelação. Porém, este é um espírito laodiceano, um espírito de jactância, de soberba. Ele não precisa de mais nada. Ela tem toda a revelação. Elas têm as denominações, seus manuais eclesiásticos, e eles já concluíram os seus manuais. Não há mais espaço para nada. Deus não tem mais nada a dizer. Eles estão denominados. E o irmão Brana diz, se esta igreja tem tudo o que necessita, por que então eles estavam clamando por mais de Deus no livro de Atos, como se não tivessem tudo isso? E no entanto tinham muito mais do que se tem hoje. Veja o verdadeiro espírito cristão, a verdadeira igreja cristã cheia do Espírito Santo, mesmo tendo tudo, alegando não ter nada, clamando por mais de Deus, ou melhor dizendo, mesmo tendo tudo, ainda clamando e buscando por mais de Deus. Mas o espírito laodiceano é o contrário, não tendo nada, alega estar satisfeita, alega ter toda a revelação, e Deus não tem mais nada o que dizer para esta era. Eles alegam ser ricos nas coisas materiais, e eles alegam ser ricos nas coisas espirituais, porém não foi isto que Deus viu. Vocês não sabem isto, o irmão Brana diz, porém são desgraçados, miseráveis e pobres, cegos e nus. Veja, eles alegavam ter tudo, mas Deus não viu assim. Deus disse que eles eram desgraçados, pobres, cegos e nus. Reparem nessas palavras, cegos e nus. Como alguém pode estar nu e não se dar conta? Como alguém pode ser cego e não perceber? Porém, assim como os judeus foram cegados e não perceberam e rejeitaram o Messias, assim a última era da igreja tem sido cegada para que o evangelho retorne para os judeus. Os judeus foram cegados para que o evangelho viesse a nós, os gentios, e agora esta igreja, a última era, tem sido cegada para que o evangelho retorne aos judeus. E Deus também disse que ela é desgraçada. O irmão Brana diz que desgraçada vem de duas palavras gregas que significam suportar e prova. Mas o irmão Brana diz que esta não é a prova que sobrevém a um verdadeiro cristão. E ele diz que isto é estranho. Nesta era de fartura, nesta era de progresso, nesta era de abundância, como pode haver provas? Pois bem, é estranho. Porém, nesta era de fartura e oportunidade, quando todos têm tanto e ainda há muito mais a ser obtido, e com todas as invenções para fazerem nosso trabalho e tantas coisas para nos dar prazer, de repente, encontramos as doenças mentais atingindo um grande número de pessoas a ponto de alarmar a nação. Quando todos deviam estar felizes, sem realmente nada com que se entristecer, milhões estão tomando sedativos à noite, ou seja, remédios para dormir, e estimulantes pela manhã. Quando é para dormir, eles não conseguem. Quando é para estar dispostos para enfrentar o dia, eles também não conseguem. Correndo aos médicos, dando entrada em manicômios e tentando abalar temores desconhecidos através do álcool. Tentando abafar temores desconhecidos através do álcool. Sim, esta era jactancia-se de suas tremendas reservas de bens terrenos.
porém o povo está menos feliz do que nunca. Esta era jactancia-se de suas realizações espirituais, porém o povo está menos seguro de si mesmo do que nunca. Esta era jactancia-se de melhores valores morais, e é mais corrupta do que qualquer outra era desde o dilúvio. Esta era está soberba, esta era jactancia-se, ela diz que tem tudo, ela diz que é rica materialmente, e ela diz que é rica espiritualmente, porém o diagnóstico de Deus é que ela é desgraçada, miserável, pobre, cega e nu, e não sabe. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber nosso pastor.